Começa agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou ao lado de Lara Brenner. Boa Maravilhosa. noite, como é que meu você querido. tá, Lara? Eu estou amando essa combinação, porque você está de todos é meu ovo. Ó, por que será que estou de todos é meu ovo? E por que será? Aqui. Em protesto aqui. E detalhe, você falando de ovo e eu de amarelo. Olha só, amarelo ovo. Foi combinado? Não foi combinado, Claro que não mas foi, eu achei mas é bom. porque é uma transmissão de pensamento Transmimento de pensação. Exatamente. E hoje nós estamos com dois convidados ilustríssimos pra gente falar de quê, pessoal? De censura e de liberdade de expressão. Tema mais que... Duas palavrinhas aí bem fortes, né? E a gente precisa entender um pouco mais a respeito disso. Antes de apresentar os nossos convidados, você ainda não é membro da Brasil Paralelo? O QR Code está na tela, link na descrição. Por apenas R$19 mensais, você tem acesso a todo o nosso conteúdo aí, os filmes, os originais, né? E as análises. E se você quiser se aprofundar mais, tem os cursos também do Núcleo de Formação. Que são maravilhosos. Aí você acessa o mais de 90 acesso cursos. total lá, você pode assistir todos os cursos. Mas sem mais delongas, vamos falar aqui com Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo, que é advogado e CEO do Instituto Livre Mercado. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer, Lara. Prazer, Arthur. Dois queridos amigos nessa luta pela liberdade há tanto tempo, né? Prazer estar aqui, uma honra, um fã de muitos anos, né? Da geração que viu o Cláudio Manuel dando show no Cacete Planeta e olhando para ele pensando, se ele fizesse as piadas que ele faria naquela época, eu acho que ele teria problemas hoje. Vamos falar sobre isso hoje. Inclusive, estamos aqui com o Cláudio Manuel. Obrigado. Né? Cacete Planeta, humorista. Muito obrigado pelo convite, tá? a oportunidade de bater papo. Boa noite a todas. A todas. A todos. Vamos aí, vamos conversar. A todos, vamos a Nescau. A todos, Nescau. E, inclusive, o Cláudio Manuel é uma pessoa calma, né? Diferente do Massaranduba, ele não quer porrada aqui. Ele não quer porrada. Ele não mexe a cabeça o tempo inteiro. Mais ou menos. Eu fui escalado por Massaranduba exatamente por uma certa similaridade. Era o diretor que escalava, não era gente, né? Então, que eu era tipo ele, tido como meio Massaranduba, mas um dia já sou um sonho de não, então temos calma. até o fim do programa pra ver essa fase, então. Já calmei, já tô mais calminho. Ô, Rodrigo, penso que para nós iniciarmos nosso papo sobre liberdade de expressão, é importante que nós partamos do mesmo ponto, do mesmo pressuposto, né? Como nós podemos definir liberdade de expressão e por que ela é importante? É claro que essa resposta daria um livro inteiro, né? Claro. Mas só em linhas gerais. Tem uma desculpa do direito que diz que não existe direitos ilimitados. Vocês devem ter ouvido isso mil vezes. Mas a liberdade de expressão é mais ou menos como estar preso. Ou estou preso, não estou preso. Não existe meia liberdade. Esse é um ponto central. Ou você tem liberdade de expressão, ou você não tem liberdade de expressão. Ou você pode falar aquilo que lhe cabe e eventualmente ser punido por algum excesso, ou você não pode. Hoje, a realidade do Brasil é que todo mundo está com receio de falar. Há um ditado antigo que descubra quem manda no país quando você não pode falar o nome dessa pessoa ou não pode direcionar ela. Então, a ideia de liberdade de expressão como direito é ou você tem essa liberdade de expressão ou você não a tem. Não existe o mais depois da vírgula. Exatamente. Não existe o mais depois da vírgula. Né? Tudo aquilo que se fala depois do mais não vale nada. Né? O antecedor. Não vale nada. E é exatamente essa premissa que se perde hoje. E é um argumento que muitos, e aqui bem entre aspas, os juristas que estão vendo uma série de desmandos absurdos nesse país, né, estão calados. Porque eles estão calados porque não gostam de quem está sendo censurado. Né? E tem um erro muito crasso nisso, porque dizem, pode ser que o próximo possa ser você. E não duvido que isso vai acontecer em breve. Que eu digo João Willis, né? Já que levou a primeira censura à esquerda, né, do lado. Então, assim, ou seja, está começando a bater o palco da em Chico, dá em Francisco, isso começa a acontecer. Mas sendo claro, liberdade de expressão é um direito fundamental, porque se eu não puder afirmar, defender, como é que eu vou poder vender, discutir algo, apresentar uma ideia, apresentar um novo mercado, fazer um programa de humor, fazer uma discussão dentro de um podcast, como é que eu faço isso se eu não posso ter o direito de me manifestar livremente? Como é que eu posso inovar se eu não posso defender alguma inovação? Ainda que o que você esteja dizendo seja de mau gosto. Suponhamos seja algo de absurdo mau gosto. Nossa, péssimo, que mau gosto, que pessoa besta, que pessoa... Que ridículo. Tá. Ela continua tendo o direito de falar. A liberdade de expressão é pra doer. Ela não é pra ser algo agradável. É muito fácil ter liberdade de expressão pra ouvir algo que eu goste, pra ouvir algo que eu concorde. A liberdade de expressão é pra ouvir o Márcio Potman dizendo que o Mises, lá no Cálculo Econômico sobre o Socialismo, escreveu defendendo o socialismo.
Isso é uma mentira brutal, né? Porque ele foi exatamente dizendo que o socialismo ia estragar. Tem um tweet dele dizendo isso. Mas é liberdade de expressão dele. O nosso papel é, no plano das ideias... Combater as ideias. Se eu não posso ter o direito de falar, eu não tenho liberdade de expressão. Então a liberdade de expressão, ela tem que agredir ao ouvido. Ela tem que prejudicar o ouvido. Porque é muito gostoso eu ouvir aquilo que eu concordo, né? Aquilo que eu estou de acordo, aquilo que eu estou ok. A liberdade de expressão, ela tem que ter o direito de agredir ao seu ouvido. E somente isso, que são coisas muito diferentes. Agredir o ouvido de alguém e agredir alguém tem uma diferença imensa. E nós iremos entrar nesses pormenores aí, né? Da questão da liberdade de expressão, dos limites. Eu queria ouvir agora da parte do humor, né? Cláudio, você que, cara, participou de TV aberta, como é que era? Hoje em dia, fazer humor é diferente do que era naquela época? É uma coisa que é uma percepção, sei lá, às vezes minha, da lá, do pessoal de casa, não é? Pra quem tá lá dentro mesmo, tipo, cara, o humor tá aí, é só fazer. Existe essa diferenciação? É aquela pergunta que, pô, sempre fazem pro humorista e que você deve estar careca de responder. Não, eu tô careca antes disso. Tá careca literalmente de responder. Que é, porra, qual que é o limite do humor, Cláudio? Muitas perguntas aí, né? Primeiro, concordando aqui com nosso ilustre causídico, eu acho que a liberdade de expressão é para quem você detesta. Senão chama festinha, tapa nas costas, rolê. converscote, rolê, o que você quiser. Então, e tem uma frase do Milô que é muito boa, que eu não quero viver num país, eu acho que eu não quero viver numa época onde não se possa fazer uma piada de mau gosto. Entendeu? Então, assim, até porque quem é que vai definir mau gosto, o que é que vai definir mais coisas? Quem vigia o vigilante, né? A questão do como é que era feito, né, o humor, pelo menos o nosso humor, é óbvio que ele estava sempre atrelado à conjuntura, à época, né? O TV Pirata, quando a gente era redator, ele não vivia tanto assim da coisa jornalística como a gente, que a gente pegava coisa da notícia, assim, que o TV Pirata tinha uma coisa mais comportamental e mais assim de linguagem. O TV Pirata ele vem exatamente na coisa do destampe. Quando vem a abertura, veio aquela coisa que é uma fase que a gente viveu muito curta no Brasil, que foi uma fase meio que liberou geral, podia tudo. Todo mundo tinha muita coisa guardada no baú, todo mundo já tinha vindo de um período muito longo de censura oficial. Censor era famoso, todo mundo sabia o nome de censor, era Coriolano Nunes, Dona Solange Hernandes, que aparecia aquele certificado, vocês não pegaram, vocês são novinhos, mas tinha o certificado de censura antes de qualquer programa infantil, programa Jornal Nacional, cinema, você tinha que ter liberado pela censura. Eu organizei um festival de música no meu colégio, eu tinha 13, 14 anos, a gente ia na Polícia Federal com as letras de música, pegar carimbo de liberado, senão você não podia. Isso era feito oficialmente, com órgãos, agentes do Estado. Quando você sai isso, vem uma coisa de um bunda lelê, o TV Pirata representou muito isso, que era coisa assim de... Não tinha regra. Você podia fazer quase tudo dentro do bom senso, obviamente, da TV aberta, que a liberdade de expressão também ela tem uma proporcionalidade em relação ao tamanho do público. Quanto maior o público, menos você pode. É inversamente proporcional. Aqui, hoje em dia não, né? Porque hoje em dia as fronteiras de público e privado, passado e presente, erro e crime, tudo isso foi diluído, ninguém mais sabe o que é uma coisa e o que é outra. Mas antigamente era mais claro isso. Então você tinha as limitações do veículo, palavrão, por exemplo. A gente surge no Brasil cantando música muito pesada para hoje, né? Com palavrão, com refrão misógino, caramba. E era uma coisa que você tinha uma sensação disso, tipo... Veio a festa, né? Teve a longa noite da ditadura. Acabou, aí veio o destampe geral e depois foram chegando os não pode. Não, isso aqui também é demais. Você tem algumas coisas aí marcantes na trajetória da liberdade de expressão, que você tem a ditadura militar, com essa coisa estou falando recente, né? Com a questão dos órgãos oficiais de censura. Você depois teve um outro marco, foi o Cala a Boca Não Morreu, já morreu, da biografia do Roberto Carlos, que é um episódio muito rico também. Tem um livro sobre isso chamado O Réu e o Rei, do autor da biografia, que ele mostra como o establishment cultural foi para riba dele, foi para cima dele, entendeu? Que quando o Roberto Carlos pediu ajuda da galera por todo mundo. Fez vídeo contra a biografia Chico Buarque, já um monte de gente falando, Caetano, que tem mais que proibir mesmo, porque pedindo a censura do livro. Foi o Cala a Boca Já Morreu, foi um bom marco, e o outro agora foi a censura da Cruzoé, que você tem um outro turning point onde vem toda uma nova onda, que aí você vem
misturado com a questão da fake news, que Vamos já falar sobre isso também? Que já é uma fake news, a ideia de que tudo surge por causa disso, né? E você tem algumas coisas assim que são muito recentes e muito perigosas. Eu tive uma discussão outro dia com uma atriz famosa, gente boa, muito minha amiga, que aí foi falando com esse negócio. Eu falei, mas a questão da liberdade de expressão, vem você também com esse papinho de liberdade de expressão. Papinho? Eu falei assim, não, virou papinho. Esse papinho de liberdade aí, você tá muito autoritário com esse papinho de liberdade. É quase reacionário, né? Mas é legal ver só o Cala a Boca Já Morreu da parte do Roberto Carlos, porque a biografia é muito boa, né? A biografia é excelente. Ao contrário, a biografia é também laudatória. É muito doido, porque ela é muito elogiada. Ele tem um livro que eu acho até mais interessante, que é o Eu Não Sou Cachorro Não, que ele estuda essa coisa da dificuldade que as pessoas têm com o gosto popular. Isso, do Valdir Soriano. Todo mundo fala em nome do povo, mas todo mundo que fala em nome do povo detesta o que o povo ouve, o que o povo consome, o que o povo faz. Então você tem essa coisa toda da separação entre o que seria o brega. Sim. Tem um episódio muito interessante do falecido Nelson Ned, que ele dá um depoimento pro livro. Ele fala assim, você já ouviu falar do concerto do Carnegie Hall, da Bossa Nova, que foi um marco internacional, a música brasileira foi divulgada no mundo todo, Tom Jobim, o escritor lá, falou, não, já ouvi falar assim, pois é, eu fiz quase 100 shows lá, ninguém ouviu falar. Então, assim, essas separações estão... Sim. O Nelson Ned era era o tal da baixa cultura mesmo. E da alta cultura. Baixa literalmente, né? Mas você tem na questão aí dessas novas inflexões, aí você tem muita coisa misturada, né? Você tem todas as questões do desequilíbrio dos poderes, das coisas da judicialização de tudo, a questão das novas ferramentas, quando a gente fazia humor, né, no Caceta, né, você tinha assim, a Globo tinha a maior capilaridade possível no país. A Globo estava presente em 90 e tantos % dos lares. A medição do seu alcance era por número de domicílios alcançados. Uhum. Hoje você não alcança domicílios, você alcança indivíduos. A capilaridade são nos indivíduos. E mais ainda, nas frações dos indivíduos. Então, tem indivíduo que você pode compartimentar em 60... Aquela Cambridge Analytics vendia 60 mil dados de cada pessoa. Então, você pode hoje atingir a pessoa individualmente, customizadamente, até fakemente. Então, várias coisas mudaram, né? E, obviamente, dentro da conjuntura que a gente está hoje, entendeu? Onde os embates são de frações, de facções, de fragmentos, com muita ferramenta, né? Então, você tem, por exemplo, você falou essa coisa, você tem lá tanto da liberdade de expressão, você tem... Eu comparo muito o episódio agora do Léo Lins. Sim, queremos entrar nesse assunto também. Com o negócio da nudez no museu. Entendeu? Que foi, você teve o tal da a onda conservadora. Surgiu a onda conservadora quando teve o pelado lá no da vídeo. Criança tocando. A criança, não sei o quê, beleza. Quando você vê, tem uma coisa ali que é interessante, que é você vendo o vídeo, todo mundo que está aparecendo naquele vídeo não está nem aí. Tá lá, não sei quantas pessoas são, 30, 40... Então lá, viram o cara pelado. Quem ficou muito chateado com aquilo foi quem não foi lá. Não foi. Entendeu? O Léo Lins é meio parecido isso. As pessoas, hoje em dia, o radicalismo, ele tem um certo tipo de altruísmo que ele se incomoda muito mais com o outro do que com ele, entendeu? Então ele quer muito... Do ofender-se pelo outro, né? Hoje, ele quer muito impedir que o outro faça algo. Ele quer... que incomoda ele próprio. Eu vi muito o negócio do Léo Lins assim, discussão. Não, eu acho que tudo bem a liberdade de expressão. Doentes são aquelas pessoas que estão rindo. Então então tá, não é o cara, é quem tá rindo que é o problema. Então, mas as pessoas pagaram para assistir. Sim, mas do mesmo jeito que as pessoas entraram no museu lá também para ver as coisas. E quem tá reclamando nunca entrou no museu, nem vai lá, nem sabia que tem, como também nem vai ao show do Léo Lins, nem sabia quem era, entendeu? Então você tem um negócio essa coisa, primeiro é você ter uma sociedade totalmente blindada contra a ofensa, contra o erro, e um negócio que você falou que é muito importante, vou parar agora para ver, que é o negócio da inovação, entendeu? Quando você chega o humor, principalmente outras coisas também, que você não possa correr risco, que você tenha medo de errar, acabou. Você já está se autocensurando, né? Mas só um ponto que eu achei legal que você falou do Cala a Boca Já Morreu, é que esse Cala a Boca Já Morreu foi citado, relacionado
a um documentário do Brasil Paralelo. Sim. Que a Carmen Lúcia, no julgamento dela, ela diz o seguinte: Cala a Boca já morreu, esse período já acabou no Brasil, mas censura o Brasil Paralelo no documentário. A própria eleição. Cala a Boca já morreu, mas durante a eleição... Mas, é sempre o mas, né? Que era o dia 30, que era até o dia 30 nós vamos proibir, dia 30 coloca. Só censura até aqui, até a próxima segunda-feira, mas a segunda-feira nunca chega. Só que o dia 30 não acabou até hoje. Sim. O dia 30 acabou até hoje, o dia 30 permanece. É só até achatar a curva, Rodrigo. É mais ou menos isso, né? E segundo o que foi dito pelo Mandetta na Câmara, eu tava lá, na época que o Mandetta foi lá, só serão 2 semanas, tá? As 2 semanas são eternas. Eternas. E o dia 30 não para. E isso é muito temerário, porque assim, o Cacete Planeta do Cláudio Manoel tinha uma característica muito grande de brincar com o humor atual. Sim. A caneta desessencializadora, eu não sei, a caneta desessencializadora, que é muito bom. Muito legal. São ótimos. E aí, não sei se você viu a mina de Veneza, aquela moça de Veneza que tá gritando, tem pegador de carteira e tal. Tá virado. Pickpocket. E aí a caneta fez um vídeo colocando a fala dessa senhora com o Lula chegando em determinado local. É genial. Sim. É muito engraçado. Tu pegou o meme atual e fez uma piada disso. Eu tava discutindo com a minha esposa hoje e disse, mas será que é o momento certo? Olha a maluquice, mas será que é o momento certo de fazer isso? Será que você pode fazer? Será que pode? Sim. Cara, mas isso é o tipo mas isso do é muito, entendeu? Isso é temerário. Cara, isso é muito interessante. Eu sempre uso esse argumento e, agora na frente do Caceta, eu quero ainda mais utilizar esse argumento que eu acho genial, cara, quando você pega um Hélio de la Penha, cara, num cenário de novela ali, e ele... prazer, chocolate, seu criado, não sei o quê. E era chocolate cumprimenta. Era só o Hélio de la Penha dando bom dia, tá ligado? E era genial, eu achava genial essa porra, entendeu? Tipo, era uma sketch de 30 segundos que hoje é impossível você fazer. Você não pode fazer mais. É engraçado, porque todo mundo pergunta isso, eu continuo achando super ingênuo, entendeu? Assim, porque não acho que não tinha, nem na nossa cabeça era muito mais um trocadilho com... Sim, mas... Qualquer outra coisa era chocolate cumprimenta. Mas eu morria de rir, porque eu vi ao vivo isso, cara, na terça-noite lá, entendeu? Mas essas coisas, vamos lá, né? Mas é porque era interpretado, só um detalhe, é porque aquilo ali era interpretado como humor. Ele não tinha objetivo político, de ofender, ou de menosprezar, ou de destruir, ou de minimizar alguém. Ninguém usava essa ideia para basear uma narrativa e, a partir dessa narrativa, querer calar as pessoas que concordam. Ou seja, sabe a coisa do ofendido? Como eu me sinto ofendido com isso, daquilo que alguém faz em determinado lugar relacionado à piada do Léo Lins, eu vou proibir. Mas eu acho que o que mudou fundamentalmente foram as ferramentas do feedback. Antigamente, para você saber na hora o que estava acontecendo, você tinha que estar num pau. Na rua. Num pau. A reação era o vai e o aplauso. O feedback na época do TV Pirata, por exemplo, a pessoa que ficasse muito irritada com a piada, como hoje, ela teria que ir ao correio. Teria que mandar uma carta. Teria que ir ao correio. Isso se dissipava até nesse esforço, entendeu? Hoje em dia, além da coisa ser muito mais prática, as pessoas, elas não estão só emitindo opinião, elas são emissoras. As pessoas estão no mesmo negócio, as pessoas são veículos de comunicação. Sim. Isso aqui só pode ser possível por causa das ferramentas que surgiram. Hoje, senão você teria que ter sido contratado por uma emissora de rádio, ou ser contratado por uma emissora de televisão nas regras antigas. Hoje, com o ferramental e todo mundo sendo veículo, além de muitos veículos geram colisões, você também está todo mundo no seu quadrado, todo mundo está defendendo o negócio do seu nicho, da sua influência, do seu patrocínio, às vezes dos seus rendimentos, entendeu? Então você tem embates são quase necessários, porque você vai precisar, o nicho, a ideia de que você vai todo mundo comungar em algo, como era, por exemplo, assistir o mesmo programa de televisão, não é impossível, porque hoje a coisa é muito mais pro nicho, pra vigia, e pra você... O Risério fala mesmo isso. Hoje, a lésbica magra já vê a lésbica gorda como uma concorrente, como uma inimiga. Nichou o nicho já. Como inimiga. Ou a lésbica branca, ou a negra já vê... Porque a ideia de que você vai juntar todo mundo no mesmo... ambiente. Ou no mesmo movimento
É complicado para hoje, porque ninguém quer muito isso. Como é que os movimentos, as coisas avançaram ao longo da história? Você convencendo o que não era convencido. Aquele camarada que estava ali na zona cinza. Hoje não, hoje você não quer convencer ninguém. Você quer afirmar a sua posição e focar no seu e jogar e acusar o outro lado. Olha lá, aquele cara não está fazendo. Isso pro riso é mortal, porque o riso ele depende de uma espontaneidade. O riso ele tem que te pegar de surpresa. Você não está esperando e rir. E aí você riu de surpresa. Será que eu poderia ter rido? Será que eu posso desrir? Então, e isso não é uma coisa que você vai voltar a épocas passadas e vai voltar. Isso aí já foi. Isso é um novo jeito de se relacionar com as coisas. As pessoas estão muito mais preocupadas em apontar no outro que é defeito, se posicionar como suas virtudes, não sei o quê, porque as pessoas estão competindo não só por ideias, não, porque estão competindo até por audiência. É mais virtuoso até por audiência. Também, né? Então não é uma coisa, isso não é um ato individual só. Quando você tem assim, isso é operado desde por uma empresa que tem seus sites de fofoca e o cacete, tem interesses comerciais em proteger seu cash e atacar o outro cash, isso é novidade, mas tá aí, tá todo dia. Até a questão mesmo de pessoas que são convictas de uma ideia que o outro é o inimigo, entendeu? O outro precisa ser ou aniquilado, ou calado, ou cercado naquele lugar ali. Então, a ideia de que você, por exemplo, falar com outro nicho é quase impossível. Você pensar hoje, por que não me perguntaram, por que não tem humor na TV aberta? Não é verdade que tem. A Praça é Nossa, mas a Praça é Nossa é um programa de 70 anos. E passa às 11h30 da noite. Passa lá, você não tem por quê. Porque é impossível hoje você pensar como produtor. Não sei se assim, eu vou fazer para a TV aberta um programa de humor que queira atingir, como era o cacete, o Brasil de audiência. Isso não existe. Não existe. Essa ideia que você vai falar pro pai, pra filha, pro pobre, pro rico, pro nordestino, pro sulino. Sai de baixo, acabou, era assim também. Acabou, porque a ideia de você, ao você jogar qualquer coisa, mesmo que seja a coisa mais anódina no mundo, mais sem efeito, vai ter gente falando, isso aí vai ter criticando a coisa. Então politizou-se tudo. Mas né? a grande graça, se você pegar em termos políticos, quem era que podia falar tudo, né? Quem podia trazer tudo? Bobo da corte. Era o bobo da corte. Ele era o humorista oficial. Ele podia falar coisas pro rei, né? Sérias, pro rei, que ninguém tinha coragem de falar, de uma forma brincando. Ele tinha uma autorização absoluta de liberdade de expressão, né, para você poder fazer isso, que é exatamente o que todos nós poderíamos ter. Nós não somos bobos da corte, não temos uma vivência absolutista dentro da situação. E era a ideia do modelo absolutista, não era nem um modelo liberal, uma monarquia constitucional. Algo o humor sempre foi subversivo, né? O humor é a principal subversão da política. Por quê? Porque eu diminuo alguém que tem uma autoridade máxima para trazer, para dizer, olha, é homem igual a gente. Ele é gente igual a gente. E uma coisa que o Cláudio fala bem é, existe o que da reação? O que todo mundo, quando os humoristas falam, qual a principal graça de uma piada, né? Eu sou de um estado absolutamente humorista, né? Eu nasci no Ceará. Então o cearense, ele manga. Né? A expressão é mangar, certo? Que é o tirar onda que o Brasil fala, é o mangar do cearense. Ele manga, e o cearense manga em absoluto, tá? Ele manga falando muito sério. Você tem Chico Anísio, Cavalcante, Renato Aragão. E toda a galera, Rocicléia, e toda a turma que fica lá também, né? Porque tem uns humoristas que tem assim, até hoje você tem um show de o tal do stand-up comedy que São Paulo criou. Cara, isso tem no Ceará há 50 anos. Né? Não, quando a gente viajava, e gravando no Ceará também, primeiro era isso. Era uma cena de humor que não chamava stand-up, que só tinha no Ceará. Que já era o stand-up comedy. Já era o stand-up. E até aquela época o pessoal sacaneava com os buracos de Fortaleza, que é um problema sério, com o Tasso Gereissati, que era o governador à época. Isso já era a época. E uma coisa central desses humoristas que ele sempre falava é time. O que é que o humorista cearense e os humoristas de forma geral têm? O humorista cearense, ele brinca com quem tá na mesa. Era muito comum isso. Você estava sentado no Shopping Pizza, que era um lugar lá que era cultural, ou uma Disque Pizza, que eram lugares que nem existem mais, mas que tinha uma força absurda de show de humor. Ele passava na mesa e se via sacaneando com o gaúcho, com o cearense, com o cara da cabeça. E tem que ser estereotipado. E é o timing. E tem que ser o estereotipo
pisado, estereotipado, né? Porque, por exemplo, cara, não adianta eu fazer uma piada de ladrão com um mineiro, entendeu? Tipo, cara, piada de ladrão é com carioca. Pô, eu sou carioca. Aqui na BP mesmo, fico sacaneando, tem o bullying interno aqui, sabe? Que é, tipo, sadio, assim, cara, sumiu uma cadeira, não sei o quê. E esse carioca lá, entendeu? Mas aí, tipo, cearense, cabeçudo. A cabeça... A gente tem sempre essas coisas, cara. Qual o problema? Não, vamos lá, tem sempre, já não tem mais. Não é, o sempre já não é, já mudou. Até por causa disso. As pessoas que a gente... Nicho, né? Vamos lá, tem duas coisas, né? Tanto uma parte que é verdade, que você fica assim, ficou todo mundo um pouco mais assim... sensível, possível de ser machucado, a piada passou a ser mais perigosa, ela pode causar danos muito maiores. E é verdade também que muitas vezes as pessoas que se sentiram, digamos assim, atingidas ou danificadas não tinham como expressar isso, não tinham como colocar essa insatisfação. A dor, né? Então é óbvio que eu estou falando assim, as coisas vieram para ficar, que não só as tecnologias, as ferramentas, elas trazem novos hábitos, novas formas de se relacionar e, obviamente, uma nova cultura para aquelas pessoas. E são diferentes lugares. A gente fala muito de liberdade de expressão. Por exemplo, a gente nunca teve um negócio como a primeira emenda, entendeu? Nunca teve isso. Essa coisa que você tem introjectado na alma nacional, no caráter das pessoas, que é a coisa... Não, tudo bem. Eu vi outro dia um ensaio sobre isso, que é o do Schiller, até tá falando sobre o cara um advogado que defendeu o cara da Ku Klux Klan. Sim. E era um cara... Não, é judeu e progressista. Eu quero dizer, o cara exatamente nisso. Defendendo o direito de um cara que você detestava a opinião, mas você tinha na lei que aquele cara tinha direito a falar. Essa lei, ela sempre foi meio questionada, né, gente? Essa coisa de que... Não, mas espera aí, tudo tem limite, tudo tem limite. Que é aquela coisa que fala, essa coisa do limite. O Gentili responde muito bem isso, que qual o limite do humor, que pergunta toda hora. Eu falo assim, e qual é o limite da poesia? E qual é o limite do cinema? E qual é o limite da literatura? E qual é o limite da... Mas eu não acho que é desarrazoado, por exemplo, a Rede Globo definir, palavrão não. Tá dentro da estrutura, tá dentro empresa privada. Tá dentro da relação... Não é só a TV Globo. Mas assim, isso vai perder a audiência, porque talvez incomode ao pai de família. Dizer isso aí que eu não quero que meu filho esteja ouvindo palavrão. Eu provavelmente tivesse com meu filho pequeno lá, ia ser o primeiro a dizer isso. Dizer aí que eu não quero ver isso. Porque isso vai fechar as tais das presenças nas famílias, que era o que não interessava. Mas é o que eu falei da proporcionalidade. A TV aberta não é a Globo, é o veículo. Quando me perguntavam disso, aí você vai, mas na Globo tem anos de limite. Eu falei, na Folha de São Paulo não tem? Todo lugar vai ter. Todos os lugares vão ter sua linha editorial. Uma coisa é, você não vai chegar numa TV aberta que vai falar do Amazonas até o Chuí, com a mesma linguagem. Você fala no teatro... Mas vocês lembram do filme que era O Povo contra o Larry Flint? Sim. É genial. Nossa, genial. Esse filme genial. Gente, anotem isso. Só que não pode ver com criança. Ele é bem forte, ele é bem pesado, porque envolve questão de pornografia. Não dá. O Povo contra Larry Flint, porque ele leva a liberdade de expressão às últimas, né? E é engraçado, porque muito tem a ver com a revista de pornografia, mas não tem nada a ver com a pornografia em si. Não. Tem a ver é porque mostra com a ideia que eu quero dizer. de alguém poder ter uma revista de pornografia. E poder consumir. E era o ponto, assim, e poder consumir. Assim, e o principal era, que é exatamente o que o Gentili também falou e que o Fábio Pochá falou relacionado... Antes de apagar o tweet. Antes de apagar o tweet. Que assim, você não quer ver? Não consuma. Muda o canal, muda o local. Você não quer exatamente o argumento do julgamento do povo contra o Larry Flint, que ele permaneceu a Hustler, que era a revista que ele tinha. Depois de se ferrar muito. Não, muito, porque ele brigou, tipo assim, ele disse, tiro, pô. Falaram pra ele. Vamos mudar a forma, assim, vamos mudar a revista. Você é um grande empreendedor, você pode fazer outra coisa. Ele disse, não é pela revista, é pela ideia, é pela tal da primeira emenda, é pela possibilidade de eu poder ser um empreendedor no país. E o que a gente tem, Rodrigo, do ponto de vista do direito, tá? Algo em defesa da liberdade de expressão aqui, algo como uma primeira emenda, assim. A gente tem, onde que começa essa defesa da liberdade? Em tese, nós temos, tese, a gente talvez não tenha a cultura da primeira emenda, tá certo? Mas nós temos a primeira emenda na Constituição. A nosso artigo 5º tá lá claro dizendo que nós temos liberdade. O artigo 220 e o artigo 5º é cláusula pétrea, tá? Ele não pode ser revogado. Tem que ser uma nova Constituição para mudar ele. A primeira emenda foi a primeira lei, assim, na história
Tipo... Daquela forma, sim. Pelos Apesar, congressistas, os ingleses já tinham uma forte tradição relacionada a isso. Tanto é que tá o tal do banquinho, né? Que é genial, né? Leis idiotas têm que ser consertadas com atitudes geniais. Não Qual que é a história do banquinho? O Até banquinho pra é galera legal, de casa, né? Não assim. posso falar em praça pública contra o rei. Né? Em solo britânico. Ah, tá. Botava o banquinho, ficava em cima Estou do no ar banquinho. britânico. Não estou no solo britânico. Aí podia falar mal. É igual aquela solução do sal, né? Não pode ter sal na mesa. Sim, aí o cara pendurava. Pendura, Teve um que foi maravilhoso, aqui. que era uma lei brasileira, assim, que só pode o bar, tem que fechar, sei lá, meia-noite o negócio, por causa do... Sei lá, era uma lei estúpida, assim. Que era e aí o cara fechava o bar na hora... Meia-noite e 5, ele abriu o bar. Sei lá, porque não tinha uma lei pra quando pode abrir o bar. Então o meu bar abre meia-noite e 5. Ele era libertário, esse cara, que era um cara de Minas Gerais. Sim, cara de Minas. Que era muito bom ele. E assim, o artigo 220 ainda é claro em dizer: nós não podemos fazer qualquer coisa artística, cultural, nada disso pode ser censurado. Porque pense, na lógica que a esquerda veio com relação à ditadura, e todo mundo sofreu esse ponto em relação à ditadura, né? Até o de 13, 14 anos, vem dizendo, cara, não pode ter censura prévia. Se você pegar todas as falas da turma que fez a Constituinte, precisamos acabar com censura prévia. Agora, mesmo a censura póstuma, ela também é um jeito de engolfar, de fazer com que você se sinta compelido a se autocensurar previamente. Mas a prévia é mais ainda. É mais ainda, não, sem dúvida. Essa coisa do autocensura, que ele falou, essa coisa do medo, que você era muito presente isso, a coisa de você... não só não saber direito se você podia falar... E até onde você ia, né? E com quem. E também, e hoje é um problema desse, porque o problema é assim, você está digamos, no seu quadrado, no seu nicho. Aquilo é transportado de várias formas. Alguém que te gravou, bota. Quanta gente não se ferrou aí na vida porque pegou uma fala idiota qualquer, pega o recorte, bota e virou. Tô falando daquela coisa. Não tem mais justiça, é ruim crime. Conversa no WhatsApp. Um joia, uma curtida. Não, o pior daquele caso não é nem o joinha, não, tá? O pior desse caso é que o tal do joinha, se você pegar a decisão relacionada ao Afrânio, que era o do Cocobambu, que foi bloqueada a conta, prejudicado uma série de coisas, bloqueado, quebrado seu sítio telefônico. Isso tudo, só pra situar o pessoal de casa, é porque ele não falou nada nessa porcaria desse grupo de WhatsApp. Ele deu um joinha. Tô falando até olhando pra câmera aqui pra pessoa, porque é inacreditável. Não, é bizarro. Num comentário que alguém fez, ele teve as contas bloqueadas. Sabe o que é pior? Se você vê de vacina, mas cara. se você quer o pior, Leu a se você bula. pegar a decisão do ministro, a primeira parte da decisão não cita ele. Não cita o fato. Ele só determina a quebra de sigilo, determina o bloqueio da conta, Meu determina. Deus. Aí eu disse, cadê o nexo pessoal do causal? direito. Cadê o nexo causal para uma coisa e outra? Mas a questão da censura póstuma, assim, tem que entender que a censura póstuma ela deveria acontecer com determinados critérios. Eu, por exemplo, gerei prejuízo à empresa do Cláudio Manuel. Sim, aferíveis, né? A situação do Eduardo Leite, que ele está colocando, eu acho que era para estar lá o tweet, certo? Eu não acho que era para pagar. Eu acho isso, tá? Mas aquele ponto específico vai ferir a honra do Eduardo Leite, ou vai ferir pessoalmente o ponto. Seria uma espécie de homofobia. Nem acho que foi o caso, sendo claro, certo? Eu acho que é idiota aquela fala dele. Willis. Do João Willis. Eu acho que é idiota, completamente incabível, mas, velho, entendeu? A pessoa tem Mas ele direito tem o de ser direito de se idiota. expressar. Exato. Idiota. Mas o ponto é que foi determinada aquela situação. Para mim, os Estados Unidos, agora os Estados Unidos é uma coisa que o Brasil tem, que os Estados Unidos não tem. Nós temos crimes, né, contra a honra. Nós temos crimes contra a honra. Os americanos não têm crimes de opinião como nós temos. Eles não têm difamação, injúria, calúnia. Não existe esse tipo penal nos Estados Unidos. Por isso é que não consegue extraditar o Alan dos Santos. Por isso que não consegue extraditar esse tudo, porque eu só consigo extraditar se eu pegar o artigo 7º do Código Penal, que é o que vai ter da extraterritorialidade, tão falado agora nessa situação que nós estamos vendo do aeroporto. Tipo assim, tem que ter uma série de critérios para eu trazer para o determinado país. Isso é uma mão dupla. Não, e baseado em quê, cara? É umas ilustrações, assim. E aí você vê numa reportagem do Globo, ilustrações demonstram. Como assim? Tipo, ilustrações demonstram. Tu tá falando do aeroporto tipo assim, desse receio do aeroporto, você tá... Não, aquilo é ridículo. Não, velho. Entendeu? Cara, aquilo
é absolutamente ridículo. O cara fez um quadrinho, entendeu? Tipo, e aí tô mostrando aqui, ó. Cláudio Manuel apareceu, O Sinfrônio, montado né? num jumento, apareceu, quebrou o vidro da Brasil Paralelo aqui, ó. Essa ilustração que eu fiz. Essa é a Essa é a prova. Essa Cara, é a prova. não existe isso. Mas só pra deixar claro, não existe crime de opinião pros Estados Unidos. Eu não consigo extraditar alguém que cometeu esse crime no Brasil que mora nos Estados Unidos. Você vai dizer, cara, isso não é crime. Isso não é crime. Isso não faz sentido. Mas isso, Entendeu? Rodrigo, eu vi agora, não sei, que eu não guardei. Mas não. eu quero falar sobre esse negócio de Roma. Esse negócio de Roma é muito absurdo. Mas no lendo um negócio desse que você tinha em progresso no Brasil algumas tentativas de descriminalizar injúria e ofensa. Você chegou Injúria e difamação, até difamação, até uns projetos de lei estão parados, que você vinha nesse caminho. Teve uma certa... Por isso que eu acho que o negócio da Cruzoé foi um marco, que você teve um retrocesso no discurso de muita gente. Porque, na verdade, você está defendendo. Que é muito O que foi o caso da Cruzoé? Só pra ficar claro. A Cruzoé foi a censura à revista, porque tinha publicado uma reportagem sobre as atividades profissionais paralelas de duas esposas. Foi pior ainda, né? Que era assim, o primeiro caso da Cruzoé, ela envolve o primeiro grande surto de censura prévia no Brasil. Desde a reabertura, 85, não tinha acontecido, em especial na Suprema Corte. O que aconteceu? A Lava Jato pegou grandes políticos, pegou grandes empresários e não pegou nenhum juiz. Eu disse assim, foi conseguido fazer só com empresários, só com o legislativo, só com o executivo, só com o mercado e zero com o judiciário? Pô, não sei, mas assim, chegou uma delação, salvo engano, do Sérgio Cabral, que falava foi o último preso? do amigo do meu pai. O amigo do meu pai era o amigo do meu pai do Dias Toffoli, que ficava na capa da Cruzoé. E a Cruzoé com essa reportagem de capa. Natural de qualquer jornalismo. É isso, certo? Isso é o típico jornalismo. Nesse momento, o Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, fala um negócio absurdo. Ele interpreta o artigo 46 do regimento interno do Supremo, que é uma lei federal. Ele interpreta esse regimento e diz: um ataque ao ministro é um ataque ataque à corte. Porque o que é que diz? Ele é uma metonímia, Se houver um crime... É uma metonímia, exatamente. Se houver um crime, democrático de direito. Se houver um crime dentro do Supremo, por exemplo, quando o Janot leva a arma para dentro do Supremo e não chegou a levar, mas vai... Quando o MST invadiu. Pronto, quando o MST invade, ou quando invade em 8 de janeiro, as pessoas que invadem cometem um crime, certo? Aquele momento é crime. A diferença é que do 8 de janeiro não tinha ninguém. No MST tinha. Pois é. Tinha gente, tava funcionando. E assim, queimou, né, Brasília, né? 2016, ali com o Temer, foi destruída Brasília. Mas enfim, terrorista é só um, né? Mas ali são manifestantes. Agora terrorista é só quem eu não gosto. Que é mais ou menos a coisa da liberdade de expressão, né? Quem viola a liberdade de expressão sempre, quem faz crime de ódio, né? Que é uma coisa importante de falar. Sim, você vai falar de crime de ódio. Mas só pra ficar nesse caso aqui do Cruzoé, que é muito importante. Porque aí, de ofício, pra quem não conhece, de ofício é quando um juiz faz algo sem o requerimento da parte. O juiz vive um negócio chamado princípio da inércia. O princípio da inércia é uma das maiores proteções do devido processo legal, do Estado de Direito, de país livre. Ou seja, o juiz não pode fazer algo de ofício. Quem pode chamar o juiz é um advogado ou o titular da ação penal. Não, mas a Suprema, coisa. Que o titular da ação penal era Raquel Dodge. E primeiro ponto, qualquer coisa contra a Cruzoé, digamos que o Toffoli não quisesse que fosse publicado aquele processo. Sim. O que é que o Toffoli poderia fazer? Ele, como cidadão, ia lá no primeiro grau, na justiça comum, estadual de Brasília, ajuizava a ação e pediu a liminar para impedir isso. É o que ele poderia fazer. O que o Roberto Carlos fez, por exemplo, com relação ao livro dele. Era o que ele poderia fazer, porque o Toffoli ele não cometeu o crime. Lembra? O foro, a prerrogativa de foro do meu amigo Marcel Van Hatten, que é deputado federal, ela só aconteceria se o Marcel cometesse um crime. Se o Marcel fosse vítima de um crime, o foro é o do primeiro grau. Nunca do Supremo. Tipo assim, gente normal. É porque ele é. Porque ele só deixa de ser gente normal quando ele comete o crime. Porque ele tem um foro, uma prerrogativa de foro, porque parece uma coisa boa. Mas não é. Porque eu não tenho recurso do Supremo. Para onde eu recorro?
Eu vou na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, eu vou na Corte Europeia, não existe mas isso. o problema desse é esse, que você começa um inquérito e termina no mesmo lugar, como E agora esse de Roma, que o cara está investigando a si mesmo. Só um rápido parênteses, nesse caso, o Randolfo Rodrigues, olha que curioso, ele pediu o impeachment do Moraes, né? Pediu. E aí hoje ele tá perseguindo o outro lado e aí ele fica calado. Mas você vai na ver o que é época ele estranho. foi esse cara, entendeu? Isso é muito estranho, porque vários... Por conta da censura ali. Vários liberais também foram muito contra quando era Cruzoé. Quando pegou os bolsonaristas, vários liberais bem entre aspas, foram a favor porque pegou os bolsonaristas. Liberais tipo João Amoedo. Que de liberal não tem nada. Mas vai. Chega nesse momento, ele abre de ofício, sem a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, requerer. Ela pede para arquivar esse inquérito várias vezes depois. Tem uns 10 requerimentos dela pedindo para arquivar o inquérito. E ela abre, e aí ele nomeia de ofício. Ele abre de ofício uma portaria e nomeia de escolha dele. Quem vai ser o ministro vai ser o Alexandre de Moraes. Qualquer processo judicial para um tribunal tem sorteio. Salvo quando eu sou prevento num determinado tribunal, que não era o caso. Ou seja, não tinha um ajuizamento. Até porque o fato era novo. Novo. Aí proíbe no liminar de cara. Cara, toda a imprensa foi pra cima. Vocês estão ficando loucos. Isso é censura prévia e tal. Foi uma pancada. Naquele momento era absurdo aquilo acontecer. Mas a janela de Overton saiu do impossível para o radical. Ela descolou, né? Falou assim, opa, deram a primeira pegada disso. Só que esse inquérito permanece aberto. Esse inquérito de 2019, Cláudio, permanece aberto até hoje. Virou um negócio da fake news. Não, entenda. Esse é o inquérito das fake news, que é o mesmo inquérito que está em vigor até hoje. E a lógica de inquérito é, eu tenho um fato e eu tenho inquérito. Aí depois o Aras, que é escolhido pelo Bolsonaro, diz o seguinte, ó, esse inquérito aí, ele ok, vamos permitir que ele ande, mas ele não pode servir para tudo. Cara, esse inquérito serviu para as eleições, esse inquérito tá servindo agora para prender esse jornalista agora. É um inquérito que tá aberto pro cara... É um polvo. É um polvo que serve para resolver o pinico e a bomba atômica. A gente Isso teve é muito um documentário também, a gente fez o documentário no Investigação Paralela da facada do Bolsonaro, né? No período do segundo turno. E ele teve uma censura prévia, porque ninguém assistiu o documentário, porque ele tinha sido gravado e tal, mas, cara, não tinha sido... Ninguém, não tinha sido editado, não tinha terminado. Mas essa é a fala da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, quando diz Cala a Boca já morreu, é sobre o Brasil Paralelo. Que ela vai dizer, ó, o Cala a Boca já morreu, isso não pode acontecer no Brasil. Só que ela julga o contrário do que ela disse. É porque todo o discurso dela é maravilhoso. Só que a decisão dela, que é o que vale, é concordando com a censura. Exato. Que era a censura do Brasil Paralelo, que era censurando algo que poderia vir a prejudicar. Só que isso abre a janela de Overton lá no... Não, hoje ninguém mais questiona nada. Hoje você pega um Twitter, um youtuber e você censura as redes sociais dele. O Daniel Silveira, deputado federal, foi preso nesse inquérito. Só pra você entender, não foi no outro inquérito, não. Foi no inquérito. Lá do Dias Toffoli. 19 pro dia 2020, que foi um ano depois. Fim do mundo mesmo. Ele foi preso nesse inquérito. E esse é o perigo, porque você tem uma situação do estado de exceção. Ou seja, se eu não sei onde eu vou ser julgado, um ativismo judicial, né? É pior. Cara, agora é um poder político. Não, mais do que isso, são 11. Porque as decisões são monocráticas. A Suprema Corte, ela se fragmentou nisso. Então, cada um é um The Supremes. Então, são 11 Supremas Cortes, né? Então, e vai cada um meio na sua agenda, na sua motivação. Então, se você gosta mais de um, torce para cair ali. Senão... Fala. Não, eu ia aproveitar para encaminhar esse assunto, inclusive, o Lula recentemente falou que agora tem que criminalizar, por exemplo, piadas contra políticos. Não foi ele, foi? Foi aquele hostilidade contra políticos. Teve aquele projeto da filha do Cunha, né? Que foi votado pela Câmara e foi segurado. Eu ia perguntar justamente do ponto de vista aí do humor, que sempre foi... Sempre falou de político, né? Principalmente no Caceta também. Cara, não foi sempre, não. O humor político ficou um pouco tempo, tanto que quando a gente volta, todo mundo assim, volta. O Jô voltou na época da abertura. A gente teve na nossa... atuou muito nisso, a gente ficou marcado, foi uma característica nossa, principalmente porque a gente fazia muita coisa de rua e viajava muito. Então, em Brasília passou a ser, obviamente, um destino natural da gente ir. E depois que a gente descobriu também lá foi até o Gabeira, que foi pra gente, que você sendo convidado por qualquer parlamentar, os caras não podiam te tocar, não podiam te encostar. Então a gente fazia o diabo lá, exatamente, não, vai vir a segurança, a gente tinha convidado o seu Gabeira. Aí
E aí depois a gente arrumava outros deputados também para convidar a gente. Não, e é um local absolutamente caricato, né? Cara, a Câmara dos Deputados é uma grande caricatura do Brasil. Um episódio muito interessante lá que a gente foi uma vez, foi eu e Beto Silva, que era uma coisa um escândalo desses qualquer, que eu nem me lembro qual era. E a gente foi com aquela coisa de compra o ouro, a gente foi com um negócio, compra o deputado e outro com compra o senador. Eu acho que eu lembro disso aí. A gente ficava com o megafone lá, compra o deputado, compra o senador, na minha mão mais barato, isso aqui, até coisa, falando lá, fazendo uma camelotagem qualquer. E veio a segurança do Senado, era o Renan Calheiros, presidente, pra cima, aí que a gente chegou, a gente é convidado, o cara falou, não, vocês são convidados da Câmara, então não pode ficar aqui, que aqui é o do Senado. Fez uma divisão assim no olho. Partir dessa grama. Mas era na grama mesmo, era metade pra cá. E começou aquela confusão que os caras mandaram jogar a câmera, botar a câmera no chão, não sei o que, a gente, não, que é isso, somos convidados, não sei o que. Aí veio um camburão, né? Um da polícia lá de Brasília, os caras vieram assim pra uma agenda do Congresso. Aí quando passou assim, tava aquele bolinho, formato de segurança nada, aí o PM, né, botou a cabeça assim pra fora assim, aí, seu caceta, cuidado que aqui tem muito ladrão. Aí essa foi a melhor piada, foi da polícia. Aqui tem muito ladrão. Deixa eu te perguntar. Vai lá, né? Então, é porque eu ia perguntar do final, assim, do caceta, né? Porque é uma coisa que eu já ouvi, né? De ex-integrantes que, sei lá, nos últimos governos, Lula, Dilma e tal, começaram-se a falar, não pode mais fazer piada, sei lá, com político tal, não pode fazer uma piada assim. E aí não é que perdeu-se a graça, que não podia se fazer piada e aí o programa morreu. Foi isso mesmo? Cara, Como é que foi? Não foi tanto assim. A gente teve, obviamente, 20 anos no ar. Isso é... Por si só já é um tempo que um dia vai acabar. Acaba, né? A gente teve, eu sempre falo isso, teve uma mudança muito grande na coisa do humor político, que é a gente sempre sacaneou as pessoas que foram eleitas através do voto. Através do devoto é que complicou, entendeu? Tanto o Lula como agora, entendeu? A coisa que o cara não é eleitor, o cara não é só eleitor. Ele é o salvador da pátria. É tudo aquilo. Então, é o Sassamutema. A gente teve, assim, uma coisa meio assim de ânimos, até já tinha na época o feedback de e-mail, que era a galera petista, não sei o que ficava incomodada, do tipo, pô, vocês estão... eu me lembro que o nego parou na rua falando assim, vocês estão sacaneando demais o Lula. Eu falei, cara, a gente sempre sacaneou todo mundo, sacaneou Fernando Henrique, sacaneou Itamar, sacaneei Collor, sacaneei Brizola, não, mas esses eram obrigação. O cara falou assim, não, pra mim é obrigação, agora continua sendo. Então, mudou o santo, né? Mudou o santo. Então quando a gente teve esse negócio, você tinha um quê de... A gente continuou o Lula, o Bussunda foi o Lula, depois o Bussunda morreu, o Hubert virou o Lula. Então, a gente continuava fazendo... Era genial o Bussunda fazendo o Lula, cara. Era muito engraçado. O marco mesmo foi com o negócio do mensalão e o negócio do PIG, que o Paulo Henrique Amorim chamou de Partido da Imprensa Golpista, antes de Dilma, o cacete. Sim, eu lembro. O negócio começou aquele negócio da mídia golpista. Aí a Globo, obviamente, ficou no foco, apanhando. Eu tenho um amigo meu que brinca com isso, né? Que a Globo é segunda, quarta e sexta de esquerda, terça, quinta e sábado de direita e domingo Passo Fantástico. Então você tem... Aí, atacada por ser, digamos assim, estava tentando... Estava muito no foco o negócio da mídia golpista. Aí a Globo chegou pra gente e falou assim, cara, dá uma segurada na coisa do humor político, porque eles queriam, ao contrário, blindar o jornalismo. O jornalismo poder correr solto. E como a gente era ficção, a gente era coisa, então eles não podiam garantir tanto. Exatamente pro jornalismo ter liberdade, e que eles deram uma segurada na gente, mas foi um pedido da Globo. Se a Globo foi pressionada por alguém, não tem a menor ideia. E meio assim, pra gente foi uma coisa assim. Eles tinham uma coisa meio assim, jogavam muito com a questão das pesquisas, não era assim? O Lula estava com muita popularidade, então falando, o humor político tá indo contra vocês, porque a gente não acreditava muito nisso, porque a gente sempre fez, entendeu? Mas teve uma coisa que foi perdendo um pouco de espaço no programa também por uma questão editorial, porque a gente realmente, como o Brasil estava bombando, aquela coisa toda, então era muito mais um ambiente para você... Os commodities ali também. Tudo aquilo, o Cristo Redentor decolando lá do The Economist, aquelas coisas todas, pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíada. Então tinha um ambiente meio otimista, que a crítica política era meio mal vista nessa coisa de... 2010, assim. A coisa do público mesmo. A ideia é que o público estava reagindo mal. Eu não acredito muito nisso, não. Entendeu? Até porque esse aferimento não era tão
preciso, era muito mais um ambiente, aquela coisa, você não, se o presidente está com alta popularidade, você não vai sacanear ele. O Fernando Henrique teve alta popularidade. Altíssima, a gente Henrique foi o único presidente a ser reeleito no primeiro turno. As duas eleições. As duas só no primeiro turno. E a gente caía de pau no Fernando Henrique direto também, então não tinha essa coisa. Mas eu acho assim, não acho que é uma ligação direta da ideia, uma causalidade, assim, tipo, acabou, por que isso? Mas é óbvio que o ambiente não ficou tão favorável para a questão do... Não, mas eu acho que você traz a coisa do devoto, a coisa do devoto é interessante, né? A coisa do salvador da pátria é interessante, porque você perde a essência da graça da política, né? Da graça do humor, né? Porque o humor é, como eu disse, é humanizar o cara. Tipo assim, ei, baixa o Mencken, né? Que é um grande autor. O rei tá nu, né? O rei tá nu, exatamente. O Mencken, que é que é um cara, que é um autor americano muito legal, escreveu vários artigos, era um jornalista americano divertidíssimo, muito engraçado, e ele falava da característica e da função do humor. A função do humor na política e a função da liberdade de expressão para permitir que haja humor na política é exatamente para esse cara voltar à realidade. Querendo ou não, a função que um bobo da corte tinha era lembrar pro rei que ele era homem. A função do bobo da corte era isso. E quando o humor faz isso de uma forma inteligente, estruturada e clara, você começa a jogar para a população uma perspectiva que talvez ele não esteja vendo e percebendo. Essa é a grande graça da liberdade de expressão. Essa é a permissão de dizer assim, eu posso criticar quem quer que tenha aí. Não existe a ideia de que eu sou o Estado. Quem diz isso era Luís XIV. E tem outra coisa também. Ou seja, você é um ser humano que tem uma função. É o que eu brigo muito sobre a coisa das instituições, né? Que o pessoal diz, você não pode criticar o Supremo, porque o Supremo é a instituição. O Supremo é um órgão que tem por obrigação defender a Carta Magna, que dentro dela tem devido processo legal, Estado de Direito, império da lei, liberdade de expressão, liberdade religiosa, tem toda uma sequência relacionada a isso. Ou seja, essas instituições é que o Supremo deveria estar defendendo e é exatamente o que se perde nisso, que é a possibilidade de você falar, de alguém falar aquilo que você não gosta. Mas voltando um pouco ao humor, na verdade é que sim, que eu acho que o humor, a função, além de você dar uma certa humanidade, que você falou, ao poderoso, à autoridade, você botar ele mais para baixo, você também exerce uma cidadania na ideia de que esse cara é teu funcionário. Exato. Entendeu? A ideia de que você que paga ele. Então, na ideia de que vou zoar, sim, senhor. Entendeu? Vou zoar, sim, senhor. Vou zoar mesmo, porque eu sou o cidadão contribuinte, pago meus impostos e daí. E pago o seu salário. Pago o seu salário. Então, você tem um quê ali de tipo, sabe com quem está falando? Sim, com opinião pública, entendeu? Você tem uma coisa ali, você tem esse direito de zoar com a autoridade. A gente tinha uma camisa, a gente fez muitas camisetas antes de ganhar quando tinha só revista, não tinha programa. Tinha uma campeoníssima de venda, que era a bandeira do Brasil, que em vez de Ordem e Progresso está escrito Povinho Bunda, que isso vendeu 300 mil camisetas. E o outro que a gente tinha era liberdade é passar a mão na bunda do guarda, né? Que era uma coisa da defesa. A liberdade é passar a mão na bunda do guarda, que obviamente você não vai passar a mão na bunda do guarda. É guarda brasileiro. Mas a ideia de que a autoridade é você, né, o cara? Entendeu? Autoridade. Agora... Mas eu lembro, desculpa, Lara, eu só lembro dessa do Cacete Planeta para dar um exemplo para dias de hoje que seria muito complexo conseguir fazer dia de hoje. Você lembra quando houve a quebra no painel do Senado? Sim, do ACM. E sacanearam loucamente com a ACM dentro do mar, deitado. A figura, vocês chegaram a pegar um pouco o que o chicanismo fazia com o baiano. Cara, era muito divertido. O ACM foi complicado, porque eu sou de Salvador, né? E não por causa da minha casa, mas meu pai era contemporâneo da ACM. Aí, quando a gente foi pegar, a gente começou a pegar, chamar ACM de Antônio Cachorro Morto. Né? O senador da ACM, Antônio Cachorro Morto, ele ligou pro meu pai. Ele falou, pô, meu Deus, seu filho. Aí meu pai ligou pra mim, pô, Antônio Castro chateado, o que eu posso fazer? O cara que fraudou o painel, não fui eu, entendeu? Foi lá, botou aquela bunda na janela, e eu só vou lá dar dedada. Mas eu acho que não há político no Brasil, só para dar um paralelo, que tenha o poder que o ACM tinha hoje.
No legislativo, né? No judiciário, talvez alguns tenham, certo? Alguns tenham, mas assim, no legislativo não há alguém que tenha o poder dele. Era um cara... E ele era presidente do Senado, né? Isso, até a quebra do painel, um cara muito respeitado desse meu político, né? Então assim, pra você ver isso. Agora, saindo um pouco dessa perspectiva só do humor, mas também englobando o humor, há um tempo veio um dos nossos convidados aqui, muito bom, Pedro Almeida, que é até editor daquela editora Faro, que até entregou este livro de presente. Estou fazendo propaganda gratuita, ninguém nos pagou para isso, né? Porque eu li o livro, eu achei excelente e achei oportuno trazer para cá, porque ele traz é do Gustavo Maltache, que inclusive é judeu e que inclusive defende várias ideias absolutamente controversas de acusações aos judeus, cotidianas, sabe? Queremos e ele tem toda uma inclusive. Construção... Não, Gustavo Maltache, só que ele não mora aqui no Brasil, né? Agora ele está na República Dominicana. Pois é, eu me casei lá, né? Maravilhoso. Que legal, que massa. E ele constrói um raciocínio fantástico aqui numa linguagem muito simples. E ele fala assim, por exemplo, ele fez uma curadoria muito bacana de algumas frases. Recentemente, Marcelo Freixo: nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Vai guardando essas frases. Bolsonaro, ele falando, vamos fuzilar a petralhada do Acre. Foi muito criticado por isso, inclusive. João Paulo Cuenca, jornalista, fez um tweet falando: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Fazendo uma paródia, uma alusão àquela frase conhecida. Isso, a Revolução Francesa. Ele teve o Twitter bloqueado, ele foi desvinculado da Deutsche Welle. E aí, qual que é o grande ponto aqui? A linguagem é eminentemente simbólica. Quando ele fala que tem que enforcar o último Bolsonaro na outra, será que isso não é literal, pelo amor de Deus? Não, e outra, a tripa vai rasgar, entendeu? A tripa, e a tripa nem dá. É uma linguagem eminentemente figurada. Então, quando a gente pega que é o que entra a maior parte do que a gente classifica como discurso de ódio, negacionismo, fake news, ataque às instituições, e a gente pega esses conceitos muito grandes, a minha pergunta, Rodrigo, é a seguinte: esse processo de censura pelo qual nós estamos falando pressupõe que alguém olhe para esses acontecimentos e os classifique. Então, quer dizer, existe uma classe superior que detém o poder de dizer o que pode ser dito em nome do bem. Algumas coisas vão ser tidas como teoria da conspiração, depois elas se provam verdade, e aí o que você já fez com quem falou antes, que se ferre, né? Não é que era verdade mesmo. A pessoa é tida como conspiracionista. E a gente vê, por exemplo, então, esses membros do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Judiciário, de maneira geral, agências de checagem sendo denominadas para poder dizer o que é certo, o que é errado. Muitas vezes erram, têm que pedir desculpa depois, como erraram várias e várias vezes, inclusive com relação a vocábulos que teoricamente origem de palavras. Só pede desculpa e pronto, acabou. Mas ai de você se falar aquilo antes. Então a minha pergunta é: essa defesa em nome da democracia, da liberdade de expressão, não é um atentado à própria democracia? Se eu falasse assim, imagine o Bolsonaro falando, abre aspas, agradeço aos 350 anos de escravidão por todo o trabalho que vocês fizeram. É sempre quem fala, fecha aspas. Já imaginou o Bolsonaro falando isso? Qual seria a reação da imprensa, de todas as pessoas para isso? E se ele falasse que a mulher fulana tem grelo duro? Ou que por acaso, como é o nome da cidade no Pelotas é exportador de viado. Imagine falando tudo isso. Imagine, por exemplo, o Flávio Dino dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas, são fraudáveis e não é confiável o sistema político. Não, ele inclusive disse, só que foi em 2015. Aí saiu uma nota falando, os tweets são verdadeiros, porém antigos. Mas imagine ele fazendo isso. Assim, porque o Daniel Silveira, por exemplo, foi preso por crime continuado, porque ele tinha um vídeo que ele fez no domingo e ele foi preso na terça, porque o vídeo estava no ar. Porque, assim, só pra ficar claro, o crime continuado eu estou batendo aqui no Cláudio Manuel de segunda até quarta e eu não parei de bater no Cláudio Manuel. Isso é um crime continuado. Calma, Sarandu, não vai ser. Ele até se ajeitou na cadeira ali, baixou ali. Isso é um crime continuado. Mas, por sua vez,
o Daniel Silveira, que é uma excrescência, né? Aquilo era contrário ao entendimento do próprio Supremo, né? Porque no exemplo do Rio de Janeiro, a turma lá com fuzil, sempre foi dito que aquela filmagem não gerava crime continuado. Jurisprudência pacífica do Supremo, dizendo que a filmagem não gerava crime continuado, então aquele mera filmagem não pode gerar prisão daquelas pessoas. O Supremo tem esse entendimento pacífico. Mudou pro Daniel Silveira. Mudou não, né? Porque mudou o ministro, naquele caso específico, para alguém que ele não gostava, para alguém que tinha falado mal dele, nesse caso específico. E aí, só para finalizar, dentro dessa definição, tem 2 livros muito legais, que é esse do Maltache, que é um craque, né? Que eles vão ser muito claros, que não é o que se fala, mas quem fala, e a Madeleine Laxo, que vai falar também no Cancelando o Cancelamento, que é outro livro muito bom, que ela vai demonstrando como essa arte, ela é maravilhosa, adoro a Madeleine, como essa arte, né, essa arte de censurar e de usar caminhos para isso é uma forma de eu calar o meu adversário. Porque eu começo a dizer que a fala que o Cláudio Manuel não é que ela não seja boa, é discurso de ódio. E como é discurso de ódio, isso deve ser proibido. Ou seja, não é uma simples fala que eu discordo. Não, é discurso de ódio. É assim, é bem assim, o pessoal fala, né? Eu admito a liberdade de expressão. O que eu não admito é o discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Tu já notou que o discurso de ódio é sempre... O do outro. O do adversário? O outro que é adversário. Quando tudo nada é também. Mas o problema hoje, que eu acho que é... Não que seja melhor, como era, na ideia de você ter o Estado organizado para exercer o controle da opinião, da expressão. É óbvio que é ruim. É óbvio que é ruim você ter o censor-chefe, o certificado-chefe, não sei o quê. Mas o Estado desorganizado fazendo a mesma função é complicadíssimo. Porque você não sabe nem a quem pediu. Você não sabe quem recorre, você não sabe qual é a regra. Porque exatamente isso, que como não é o que se fala, é quem fala, o que vale para um não vale para outro. Então você assim... e você gera, obviamente, nisso, aquela questão que era o que mais gerava na época que existia a censura oficial, que é a autocensura. A ideia de que você já se policia para você não quer problema para cima de você, porque a encrenca que é um Estado vir para riba de você. Você não tem recurso para isso. Você fica coagido. Como é que você se defende? Como é que você... Você não tem arma. Não tem. Então, e até porque a legislação ela virou meio customizável, né? Ela, dependendo do que for, ela é adaptada. E que é um negócio também muito pouco visto, mas que é uma coisa que eu acho muito complicada, que a gente tem uma Constituição cidadã, a Constituição, a Carta Magna, o caramba, mas é uma Constituição que trata sobre o uso de radioisótopo. Não, localização de escola. Localização, o nome. O colégio Pedro II tem que ser federalizado para sempre, não sei o quê. Quando você tem essa Constituição assim, parruda, né, hiperbólica, a Suprema Corte, que trata digamos, exatamente da Constituição, ela trata de tudo. Ela trata de tudo. A Constituição permite que a Corte que lide com ela, lide sobre qualquer coisa. Então, então, primeiro que você já tinha que ter algum tipo de readequação constitucional para você desconstitucionalizar muita coisa. Aí você tem a questão da decisão monocrática em cima de uma Constituição que trata de tudo. São, de novo, 11 Supremas Cortes tratando de tudo. Sabe uma coisa que eu estava vendo... Sabe uma curiosidade legal sobre esse canto do Supremo? Até vou aproveitar e fazer o meu, né? Por favor, tá bonita essa capa, Rodrigo. E dar meu livro para vocês. Obrigada. Aqui sobre o tema. Eu quero dedicatória. Sobre o tema. Na Constituinte de 88, né, que você viveu como jornalista, como alguém que estava escrevendo nesse ponto, ela tem uma curiosidade porque o Supremo, só o Brasil tem isso, tá? Jabuticaba mesmo. Nós temos a controle difuso, que é a ação que eu ajuizo. Toda ação penal hoje chega até o Supremo, né? Porque só pode ser presa após transitado e julgado. Então esse é o controle difuso. E você tem o controle concentrado, que são a ADIM, a DPF, aquilo que é ajuizado, os partidos, o Procurador da República, o presidente ajuiza direto do Supremo. Durante o debate constituinte, havia, obviamente, a vontade de tornar o Supremo uma Suprema Corte, para ficar só com o controle concentrado. Você sabe quem mais brigou contra isso? PT. A própria Constituinte, o próprio Supremo. O próprio Supremo? Eu não quero isso tudo, não. Sai pra lá. Eu quero isso tudo. Eu quero ter os brigou dois por isso, a favor disso. Para não perder poder. Porque como eles poderiam, no controle difuso, julgar como eles quiserem, trazer tudo que eles quisessem, no controle concentrado também, ampliava a esfera de poder do Supremo. Isso você disse, os ministros que estavam... Os ministros fizeram lobby
para não fazer isso. Mas a gente não faz lobby, né? Tá, às vezes tem uma coincidência do dia da votação no PL da censura, ter um ministro conversando com o presidente do Senado. Né? O nome disso, lá na... Quem faz lobby agora é o Google. Lá no Ceará. Né? Deve ser o Google. É O Google que consegue sentar na véspera da votação com o presidente do Senado. Né? Eu só mostrar pro pessoal de casa aqui, ó, pra pegar na câmera. Mas e aí? Então, o livro aqui, ó. E aí, nessa temeridade... E o livro trata um pouco sobre esse tema, mas, assim, é interessante, trazendo para esse fato de Roma, que eu acho que era legal comentar, como isso também envolve liberdade de expressão. Porque, caramba, eu quebrei o cacete aqui com... Cara, quem viaja em aeroporto... O Cláudio Manuel hoje, pô, viveu mais um problema normal de aeroporto do mundo, tá? Não é infelizmente, não é uma... Não é uma coisa do Brasil. Só para contextualizar, o voo dele foi cancelado, tá? Pois é, isso acontece no planeta. Não é uma vantagem nossa brasileira. Nós temos a desvantagem de ter poucas empresas aéreas. Mas é outro... A insegurança jurídica, que é outro problema. É outro rolê. Mas, enfim, esse problema acontece. Pô, tem discussão em sala VIP na porta, tem gente irritada em aeroporto. É o comum, porque você tá pé da vida quando você tá... Puto da vida, você tá no aeroporto, tá entrando pro seu voo, acordou cedo, pegou e o seu voo foi cancelado. Pô, você já acordou cedo. Você já tem os seus compromissos, você já tem o negócio, você tem o voo cancelado. Você não tá feliz, né? Você tá lá, às vezes você tá na sala, já aconteceu, eu tá pra embarcar. Não vai embarcar porque faltou um comissário de bordo. Ah, meu Deus. Mas peraí, o piloto tá aí, Eu sirvo, pode deixar que eu faça as funções. Que eu faça? Mas ele vai dizer, cara, mas tem a segurança, a função, isso é verdade, do comissário e tal. Colocar tudo isso. Mas, pô, você fica pensando, cara, é só por um, não dá pra dar o jeito, né, pra isso. Mas você tá pé da vida com isso. Imagina, às vezes, na sala VIP, que alguém passa na frente parecendo que tá invadindo teu espaço. Você fala, ei, por que você tá passando na frente? Eu tô na fila aqui. Que esse foi o debate. Sabe que isso virou, segundo o Ricardo Lewandowski, violação ao Estado Democrático. Crime contra a segurança nacional. A l'état c'est moi. Cacete. L'état c'est nous, né? O Estado somos nós. Não, isso foi colocado. Não, e o pior é assim, não tem um diabo do celular filmou isso, velho. Nesse planeta que todo mundo tem... Ei... O que é que tá acontecendo? Não é como se fosse o monstro do Lago Ness, que, pô, lá atrás, que alguém registrou numa câmera, na TechPix lá da época, entendeu? Peraí, isso virou uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma busca e apreensão num Fishing Expedition, né? Que é assim, a ideia de eu ir lá na casa do Cláudio Manuel e dizer... Deixa eu ver o que é que eu acho. Que é o que fizeram... Que é o que fizeram com o ajudante de ordem do Bolsonaro, que é a mesma estratégia. Vamos ver se a gente pega esse cara, entendeu? E não estão conseguindo pegar, entendeu? Essa é o dado da realidade. Isso é ilegal. É muito inconstitucional. Isso viola a mais básica. Primeiro, né? Não tem prerrogativa de foro, não era para ser no Supremo, não era para estar lá. Um detalhe, a vítima sempre fala primeiro, em qualquer auto, porque o réu, o eventual réu ou acusado, ele tem que saber de que ele está sendo acusado. Sim. Aí tu sabe que durante toda a representação do Alexandre de Moraes, ele nunca citou em nenhum momento que haveria chamado ele das urnas ou nada, né? Aí no depoimento ele muda. Que ele faz o depoimento depois dos réus, dos acusados falarem, né? Dos senhorizinhos de 70 e 71 anos que deram um tapa num rapaz de 26 anos de idade. Eu fico imaginando o senhor de 70 anos causando dano. Não, mas o que você falou, tem duas coisas que são muito doidas nisso. Essa coisa que você falou de não ter um celular, que hoje em dia qualquer besteira é filmado por 10, 15... Se a confusão ela fosse tão grande, os caras não vinham, não embarcavam. É isso. Os caras não embarcavam, não vinham no mesmo... Entendeu? Os caras vieram no mesmo voo, velho. Entendeu? Então, você tem lá uma questão até por questão de segurança, até por questão de tudo. O cara não embarcava mesmo, entendeu? Quando você botou ali... Então, a coisa assim, ou não foi isso tudo, porque não despertou nem curiosidade das pessoas filmarem. Porque você imagina um barracaço, entendeu? Pô, cara, tem uma meia dúzia tá filmando. Agora vocês comentaram a respeito dessas instituições jurídicas e tal terem muitos poderes e tal. Só complementar esse... Desculpa, Arthur, complementar esse ponto. Ainda nesse caso, você teve 2 pontos que já teve consequência. Já teve uma busca e apreensão, sem imagem nenhuma. Já teve no Supremo, que nunca foi e nunca será o foro competente para julgar isso. Teve a expulsão do cara de um partido. O cara foi expulso do PSD. Porque o Kassab decidiu que vai expulsar o cara do PSD. Expulsou o cara, o filiado do partido. 2, com base nisso, tá? Que ele teria agredido o Alexandre de Moraes. 3,
o presidente do Brasil mandou a informação para o primeiro-ministro da Alemanha para fazer algo com relação a esse cidadão que trabalha numa empresa alemã. Cara, o presidente do país, cara, fez isso assim. Assim, como se fosse um crime de segurança nacional, uma invasão. Um agente espião no seu país. Assim. Cara, e é engraçado que isso o governo... é muito irresponsável, O governo totalitário, o governo autoritário sempre confunde os inimigos políticos, os desafetos, de alguma forma, com inimigos da liberdade. Ou inimigos do próprio país. Ou inimigos do país. Mas não é confusão isso, né? Isso é tão o beabá da prática que ela é necessária para isso. Né? E você tem essas coisas assim, porque até nessa discussão, né, do limites, mas veja bem, então pode tudo, não sei o que. Tem muita gente que tenta argumentar com esse negócio assim, tipo, então, o negócio do Léo Lins, né? Que você, então você é a favor da escravidão, você é a favor da pedofilia, qualquer coisa do gênero. Aí eu falei assim, então o cara fala assim, não, mas você não acha que nesse caso tem razão? Cara, nunca uma censura foi estabelecida porque o cara achou que não tinha razão. É claro. Entendeu? Nunca ninguém queimou livro achando... Todo camarada que saiu de casa para queimar livro, para proibir não sei o que, saiu com orgulho, voltou com orgulho, falou para os filhos, papai hoje fez uma coisa muito legal. Então, essa coisa assim, a quantidade de vezes, eu vi só no passado, não sei se foi no passado ou no outro, que teve uma queima de livros no Canadá com livros até Asterix, Obelix, umas coisas assim que seriam racistas, não sei o quê. Depois teve uma queima de livro do Bukowski também. Aí e as pessoas falam assim, não, porque como se fosse um novo tempo de que tudo bem, obviamente que fogueira de livros é um negócio que era meio assim, mas dependendo do livro, tá tudo certo. Só que as fogueiras de livros sempre foram colocados os livros ali que as pessoas achavam que estão fazendo uma melhoria para a sociedade. Elas estavam protegendo a sociedade daquela coisa ali. Então, nunca houve um censor que achou, não, hoje eu vou fazer uma coisa errada. Nunca houve isso. Eu estou queimando o livro para proteger o status quo. Não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre, há pouquíssimo tempo, proibiu o My Camp. Proibiu o livro do Hitler. Porque nem competência a Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem pra isso. Mas caramba, até eu briguei com meus amigos liberais de lá, dos vereadores que eu gosto muito, são muito bons, que eu disse, cara, essa às vezes é a chance da gente dizer que não pode censurar, que não pode colocar. Tem coisas de comunidade judaica mesmo que eles falam, cara, tem que ter esse livro lá, porque eu preciso contar você precisa mostrar pro mundo também, cara, olha as ideias imbecis desse cara, olha como esse cara... É porque o cara que é nazista, o cara que é racista, o cara que é homofóbico hoje em dia, ele não vai deixar de ser porque tem uma lei que tá falando que ele não pode ser. Que é o exemplo do Monarca. Ele vai continuar se reunindo. Exato. Que é o exemplo, ali que é o exemplo do Monarca, como ele é muito interessante, o que ele traz, que ele diz, pode ter parte nazista no Brasil. Cara, que é o argumento que ele traz, dentro da circunstância. Por que ele está dizendo aquilo que eu acho que ele não soube explicar o passo 2? Mas por que tem o Partido Comunista? Porque é muito importante eu saber quem são. Exato. É óbvio eu saber quem são. Porque você acha que não existem? Eles existem. Eles existem. E outro ponto que é fundamental a gente dizer também, as pessoas volta e meia falam assim, não, mas isso é algo ilegal. E apologia a crime é crime. Só que, meu Deus do céu, se a gente parar pra pensar nisso, a lei nunca iria mudar. Porque os abolicionistas estavam proclamando e indo contra algo que era instituído como lei. Então, quer dizer, uma abortista hoje que faz uma passeata no meio da rua, aborto é crime. Então, teoricamente, ela está cometendo um crime e ela tem que ser censurada também. Lara, mas você quer comparar um pró-abortista com um pró... qualquer outra coisa, um pró-escravidão, por exemplo? Não é que eu tô comparando, é que é a mesma coisa. Pode ser que eu, dentro dos meus limites, dos meus valores, considere diferente. Mas, por exemplo, pra mim, nada supera o valor da vida em si, né? Da própria vida, do menino de nascer, por exemplo. Mas esse é um valor que pra mim faz sentido. Às vezes pra você é outra coisa. Agora, se eu canadense não puder... não faz, pra um saudita não faz. Exato. Agora, se eu não puder contestar a lei, então significa que as leis vão ser as mesmas a vida inteira. O abolicionismo é um bom exemplo, exatamente por isso que mesmo os sufragistas, todas as pessoas que conquistaram mudanças foram contra o establishment. O apartheid era legal. Pra quem não o apartheid era legal. Agora, eu acho que isso que você está falando é importante, porque, por exemplo, assim,
tem várias ciladas nisso, né? Por exemplo, quando você faz a comparação histórica entre nazismo e comunismo, entendeu? Ninguém vai ali no detalhe, por exemplo, e pega assim, vem cá, estamos falando de partido único, caça ao opositor, extermínio de oposição, extermínio da liberdade, demonização de setores, não sei o que, isso é dos dois. Isso é dos dois. Então, assim, só que quando você chega historicamente, um lado não perdeu tanto quanto o outro. Então, quando você compara, você já está jogando para uma população imensa que já discorda de você, não. Porque tem um lado que é bom e o outro lado que é ruim. Tem um lado que venceu a guerra. Um lado que é o departamento de marketing melhor, entendeu? Mas é o caso. Tá? Tanto que você está aí até hoje. Está aí até hoje. Tem gente que acha que é isso mesmo. Tem Partido Comunista do Brasil. Não, e tem valores mesmo. Dizendo, o Stalin tinha razão, o Stalin tem que fuzilar mesmo um monte de gente, não sei o que. Então, isso ainda é E, de novo, para mim, tem que ter. Vai lá, discuta, entendeu? Eu brinquei outro dia, eu falei, caramba, o negócio tá tão doido que é a terceira ou quarta nota do partido, do PCO, que eu concordo. Pô, entendeu? Os caras viraram tanto na ferradura ali que eles já estão... Não, primeiro que todo mundo vira na ferradura, se encontra. Isso é de lei também. Mas essa coisa... Eles já são mais libertários que, porra, o Partido Liberal do Brasil, porra. Como é que é, Cláudio? O que você falou? Não, tô te falando como é que é. Eu tô falando que é isso, que você tem algumas coisas que eles têm, até como defesa de valores mesmo, contra a ideia de o que eles veem como opressão, que volta e meia calha. Armamento ali, contra a opressão estatal. Liberdade de expressão irrestrita, eles defenderam várias questões. Eles sempre foram contra vários casos. Defendeu o Léo Lins, criticaram o Alexandre de Moraes. Mas você sabe uma curiosidade brasileira que assim pouca gente sabe? Você sabe qual é o período de maior liberdade de expressão que esse país teve de longe? Segundo Império. Ninguém fala disso. A gente fala no documentário. Né? Não, ninguém fala disso, salvo o Brasil. Sim, claro. Como que chama o documentário, gente? Do Brasil? Série Brasil. Série Brasil. Não, saiu um artigo agora do Hélio Gaspari falando disso. Há pouco tempo, falando exatamente que como o Segundo Império você podia xingar Dom Pedro. E falaram pro Dom Pedro várias vezes, você tem que fechar esse jornal, ele disse, liberdade, imprensa se recombate com imprensa. Ele dizia isso. E assim, tentaram o Dom Pedro I, Dom Pedro II várias vezes, que é um gigante, né? Assim, Dom Pedro II foi o maior, talvez o maior estadista do mundo, que já teve. Do Brasil, pode aí anos-luz de qualquer um que vem depois dele. Mas ele falava isso várias vezes, imprensa se combate com imprensa, liberdade se combate com liberdade, não se combate com censura. Você tem a possibilidade de fazer isso, né? No Brasil, nós tínhamos deputados do Partido Republicano, eleitos. Eleitos período do Império. Agora eu vou te pegar, Rodrigo. Vou te pegar, que esse é o argumento da parte contrária sempre, que é o argumento do Popper. Mas nós podemos... tolerar o paradoxo da tolerância. Nós podemos tolerar aquele que é intolerante. Tu sabe que esse comentário do Popper não tem nenhuma... Eu sei, ele é um rodapé, né? É um rodapé do Popper que assim, alguém pegou e disse, eu vou ficar nessa e vou... Fez um quadrinho. Emendar nessa e vou colocar isso. Ele fez um... Se você pegar a Sociedade Aberta dos Inimigos, tá lá, um rodapézinho do negócio. O que é esse paradoxo? Só pra galera de casa, qual é o paradoxo do Popper? É porque assim, o ponto central é assim, eu vou, na prática, o que ele... Vamos dizer, eu tô dizendo que o que ele nunca disse, tá? O que ele nunca disse. Quem escreve sobre ele diz isso. Porque ele mesmo nunca falou nada, discorreu sobre isso. Que ele basicamente, eu vou eleger alguém que vai me matar? Na prática é isso. Tipo assim, eu quero ter alguém no poder que vai me matar. É uma coisa que você pode falar para empresários. Já falei uma vez isso para empresários, né? Que estavam, o pessoal do CDL, sei lá, era AGE, lá no Ceará, o pessoal que era da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, estavam trazendo um cara, um comunista, contrário ao mercado, contrário à inovação, contrário à tecnologia, contrário à ideia de grana, de ganhar dinheiro. Ele estava trazendo lá para fazer isso. Eu disse, cuidado. Aí o cara disse, toda ideia boa. Aí até um cara que eu gosto muito, que é presidente de Fortaleza hoje, né? Do melhor time do Brasil hoje, que é o Fortaleza, que é o Marcelo Paes, né? Ele chegou e disse, que é o presidente, eu vou falar sempre do meu lado, né? O valor é subjetivo. Aí o presidente da época disse toda ideia é boa. Eu falei, cara, não, toda ideia não é boa não, velho.
Tem ideias ruins. Tem ideias ruins. Tem ideia que mata, pô. E as ideias... E tem essas ideias... Você De boa intenção e foi até matou um monte de gente. Então, cuidado de dizer que toda ideia é boa, porque, no limite, uma ideia comunista, ela vai tender à ditadura do proletariado. Não só o comunismo, você tem... A ditadura do fascismo, pra você pegar o final do século XIX, você vai pegar a eugenia, você vai pegar o fascismo, você vai pegar o nazismo, você vai pegar todas as ideias autocráticas que começaram com ideias, cara. Tipo assim, não foi do nada, não. Isso era... Pessoal, você tem a ideia que o fascismo, a ideia eugenista, na nossa Constituição de 34, tinha educação eugênica lá, tá? Tava lá, nós vamos estimular a educação eugênica. A educação eugênica é o que diz o nome mesmo, a educação é eugenia. Isso no Brasil, tá? No Brasil, um país absolutamente miscigenado. Nós estamos com 4 brasileiros aqui, um baiano, um carioca, Você é mineira, né, Lara? Não, eu sou goiana. Uma goiana e um cearense. Porra, características completamente diferentes. Num país absolutamente miscigenado. Quer dizer, pode gerar dano, né? Pois é, e assim, cuidado. Potencial. Que é essa ideia de um fascista que nós tivemos como presidente, que hoje é considerado o pai dos pobres, o maior canalha que esse país teve como presidente, que foi Getúlio Vargas, é tratado como pai dos pobres. Cuidado com a ideia dele, que a base da ideia dele quase destruiu esse país algumas vezes, que é o positivismo. Então, cuidado com ela. Né? A Ayn Rand tinha um livro chamado... Tinha, né, que ela faleceu, chamado Who Needs Philosophy, que é Quem Precisa de Filosofia, para você entender qual é a filosofia que você defende, né? Porque às vezes você defende filosofia que você nem sabe qual é. Então, cuidado com consequências dessas. Ideias têm consequências. Cara, você depois de vírus e mosquito, o que matou mais foi a utopia. Claro. Mas uma coisa é importante de complementar esse raciocínio do Rodrigo, eu acho, ou até você mesmo, se quiser fazer esse complemento, porque senão a pessoa que está escutando em casa fala assim, mas se ideias têm consequências, tem que parar a ideia no berço, então... Pois é, mas ideias não se param no berço, ideias se combatem com ideias. O Mises é muito feliz nessa frase, né? São ideias que iluminam as escuridão. Então, assim, no momento em que a gente proíbe uma ideia, a gente proíbe o contraponto dela. Pra quem tá vendo o Peaky Blinders agora, o último seriado, vai ver lá o Mosley, né? Que era o Mosley, o cara que era não vou saber, foi o fascista dos camisas pretas, os camisas pretas ingleses, que era o cara que poderia ter sido primeiro-ministro. Pessoal, a Inglaterra, que é berço da liberdade, né? Foi o grande bastião da defesa. A ideia fascista era muito forte. Havia um bairro... O rei, pô. O irmão do pai da Elizabeth. Né? Chegou o momento que esses fascistas, eles iam invadir um bairro predominantemente judeu na Inglaterra, em Londres, e os londrinos pararam na City ali, pararam de dizer, vocês não vão entrar aqui, porque assim, a liberdade, enfim, naquele país venceu. Isso é um fato, né? Se não fosse a Inglaterra, não fosse Churchill, não fosse daquilo, a nossa segunda metade do século XX seria bem diferente do que a gente viveu. Então, assim, se não fossem essas ideias aparecendo, se não fosse o Churchill, vou dar o exemplo do Churchill é feliz por isso, porque a ideia dominante da Europa, a ideia dominante de toda a Europa até aquele momento era vamos acordar com Hitler. Assim como lá na frente, a ideia dominante do mundo era vamos acordar com a União Soviética. Até o Churchill dizer, não vamos acordar com Hitler, não se negocia com a cabeça na boca de um tigre. Né? O Churchill reagiu a isso fortemente, sendo uma voz dissonante em todo o parlamento britânico, em toda a Europa, em toda a Europa e no mundo. Porque o Império Britânico era o inimigo, isso, exato. Era a opressão, era os Estados Unidos. Né? Então, na verdade, você tinha que... É como hoje. Se o Putin é contra o anti-americano e o Ocidente, estão do lado do Putin. E se você pegar a mesma ideia, depois, quase 40 anos depois, né, ali na década de 80, começo da década de 80, o comunismo era absolutamente dominante, a União Soviética dominava, né, tinha a aura ainda, né, da defesa. Pra você ter uma ideia, o nosso ministro da Fazenda escreveu em 88 que a pujante economia soviética, até chegar a 3 caras que eu sou muito fã dos 3, que era o primeiro-ministro, a primeira-ministra gigante, talvez uma das mulheres mais geniais do século XX, que foi Margaret Thatcher. Você tem o Ronald Reagan nos Estados Unidos, você tem o João Paulo II, o Papa João Paulo II. Que combateram com ideias. Exato. O Gorbachev teve um pezinho também. Porque o Gorbachev teve um peso na transição ali daquele... No entendimento também que aquele troço era insustentável. Isso. E só aqueles satélites que tinha, aliás, a economia. Os caras tomavam conta de Cuba, a Polônia. Mas quem parou de defender a ideia conciliatória... Foi o Reagan primeiro. Né? O Reagan, Thatcher e o João Paulo II faz isso de uma forma muito inteligente, de um país muito antigo, mas muito pequeno, que ele faz pelo testemunho.
Tipo assim, ele nunca levantou a voz, ele só dizia, os padres têm que ter liberdade de professar a sua fé. As pessoas têm que ter liberdade de professar a sua fé. E todos diziam, Reagan, por que tu tá sendo tão verbal contra a União Soviética? Eles podem mandar uma bomba atômica pra gente. Cuidado, né? É o mesmo que diziam pra Tati. Ambos países também com bomba atômica. E eles em nenhum momento mudaram de ideia. Olha se a gente tivesse ideias limitadas. Olha se não pudesse se contrapor a esse ponto. Então, as ideias de liberdade foram vencedoras nesses momentos porque havia uma outra ideia sendo apresentada. E se eu mato na fonte, como é que eu combato? Ela vai no submundo, né? E é muito ruim combater o submundo. Perigosíssima. Porque eu não sei quando ela emerge. A Deep Web ali. Exato. E eu não sei quando... E ela emerge. Ela emerge. Não tenha dúvida que ela emerge. E é muito perigoso proibir algo, porque ele gera aquele efeito, né? Já que é proibido, eu vou... Ainda mais hoje que todo mundo vocaliza dentro das suas bolhas, né? Exato. Você vê essa coisa de pé, essa coisa desses incel, né? Os incel. Você, assim, é óbvio que você tem que tomar... Mas se você não puder... saber da existência desses caras, discutir esses caras e mostrar o quão patético é o Cancelar os caras, não tem problema, cancela, denuncia. Isso, o cara é celibatário involuntário, ou seja, é um bundão que não conseguiu comer ninguém. Celibatário existe isso mesmo? Não, celibatário. Ele acabou de inventar. É uma galera, os caras são misóginos. Eu vi agora o negócio, esse massacre de Suzano. Celibatário involuntário. É um grupo chamado Incel. Os caras são totalmente... Não, os caras pegaram uma menina gaming web, jogaram ácido na menina, porque a ideia de que os caras têm raiva das mulheres, porque eles são oprimidos e humilhados, porque as mulheres não transam com eles. Olha só. Então elas têm mais que se ferrar. Então não é uma academia, uma dança de salão, pô. É o atestado que o cara se passa de bundão, mas o cara, em vez... Exatamente, a raiva que ele tem da competência dele, ele transfere para... Agora, o que as pessoas não percebem é que essa defesa de falar assim, não, mas essa ideia lá na frente pode desembocar, é que tantas ideias podem... Por exemplo, propaganda de fritura, doce, refrigerante pode desembocar lá na frente numa obesidade, derrocada de problemas de saúde, como de fato já desemboca. Então não pode mais propaganda. Meu Deus. Eu tô aqui. Ou então uma música triste. Tipo o jovem Werther lá, que deu onda de suicídio na Alemanha, por exemplo. Uma música muito triste que fala, nossa, minha vida é muito triste, vou me matar. Ela pode desembocar numa onda de suicídio. Então, potencialmente, essas coisas podem acontecer. Eu não vou parar porque potencialmente pode acontecer, porque a liberdade é liberdade de expressão. Não proibir o carro, né? Porque o carro mata. Proibir o carro, porque o carro mata. A piscina. Aí a pessoa escuta isso, a pessoa escuta isso, Rodrigo, e fala assim, ó, mas é muito diferente. Tem nada a ver, propaganda de refrigerante é a mesma ideia. Quem é que vai traçar a régua do limite? Mas tem né? Mas tem uma coisa também que a gente é muito bom nisso, né? Que é a ideia de que a gente nunca vai ser adulto. Nunca as pessoas... Você não é um cidadão pleno, jamais. Ótimo. Vai para todas essas coisas. Não, veja bem, se você se deixar solto, essa galera vai acabar fazendo alguma coisa assim. Porque você pensa pela pessoa, você quer decide, cuidar, você é mãe da pessoa. Cuidar, mais ou menos, na verdade, você quer impedir, obviamente você acumula esse poder. Primeiro que você está se dizendo, num nível de superioridade, que você está vendo o que o outro está vendo, então você está à frente, você tem uma capacidade de julgamento muito foda, e ao mesmo tempo você está sempre com essa possibilidade, para mim vale para tudo, para arma, para droga, para carro, o diabo. Assim, você é maior de idade, você paga seus custos, a consequência é sua. A consequência é sua. Obrigado. E para encerrarmos exatamente nessa seara aí, eu queria aproveitar e perguntar para vocês dois. Primeiro, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Já encaminhando aqui pro final. E você tem alguma última pergunta? Que eu ia perguntar com relação a essa questão das fake news, né? Só para voltar um pouquinho nisso. Boa. Que, a gente sabe que as fake news, elas são um problema, né? Não é porque virou um jargão, aquela coisa, mas, cara... É um problema, assim, tem muita coisa falsa por aí, mas como é que a gente pode combater isso sem ameaçar a liberdade de expressão? Rodrigo, primeiro você. Cara, eu fico lembrando sempre quando tu fala isso do que o PT fez com a Marina Silva na eleição de 2014, né? A solução para a liberdade, para fake news é a liberdade. Né? Eu fico baixear nisso
de verdade, né? Frederic Bastiat tem um livro brilhante chamado A Lei, que ele vai falar que para todos os problemas sociais, a solução está na liberdade. Não está em censura, não está em limitar. Ou seja, as pessoas já estavam aprendendo a seguir aquelas que eles acreditam. Né? O Bastiat também, nesse mesmo livro, ele vai dizer assim, as pessoas não são ovelhas. Elas sabem o que é melhor para elas. Elas têm consciência. Não precisa ter alguém, um tutor dizendo o que é melhor para elas. Sabe que você comer comida estragada vai passar mal. Não precisa ter um órgão regulador para... E mais, as pessoas têm o absoluto direito de errar. O absoluto direito de escolher mal. Era a Lara que eu acreditava, não acredito mais nela. Eles têm o direito de errar. Essa possibilidade é a graça da liberdade. De usar mal a liberdade. Exato. Né? Assim, é um direito seu o errar. A grande graça dessa visão liberal, da visão de liberdade, é você poder errar até para que você consiga corrigir o seu erro e acertar. Quando eu tenho um tutor, que moral eu tenho? Quando eu tenho alguém dizendo que eu sou obrigado a ser moral... Qual é a moral que eu estou exercendo, se eu sou obrigado? A ideia de liberdade, eu só tenho uma moral, eu só tenho ética, eu só tenho responsabilidade quando isso é uma escolha. Porque se isso não for uma escolha, eu não sou moral, não sou ético, não sou responsável, né? Eu sou exatamente o contrário disso. Eu sou obrigado a ser isso. Então, obrigado. Não vale nada se você é obrigado a fazer algo. Perfeito. E como é que a gente encontra você, né? Rodrigo Saraiva Marinho no Instagram. Eu confesso que eu não consigo usar o Twitter. Eu acho aquele lugar... É a Cracolândia da internet. Cracolândia da internet. Então você me encontra no Instagram, que é um lugar mais tranquilo. Mas vai estar aparecendo na tela pro pessoal de casa acompanhar também. E você, Cláudio? Bom, eu acho que eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que é só com liberdade que você vai ter as discussões, é só com liberdade que você vai melhorar o nível da conversa. Agora, a gente tem novas coisas que estão acontecendo aí. Por exemplo, a confusão que virá entre o que é real e o não é. Entendeu? Daqui a pouquíssimo tempo você não sabe se você existe. Entendeu? Só por causa da inteligência artificial. Com várias coisas de tecnologia de que você vai conseguir realmente aumentar o nível de confusão. Entendeu? E você vai ter que aumentar o nível da discussão. A gente também. faz outro programa desse aqui quando isso estiver acontecendo. Sim, você já vai ter ali, né? Várias discussões de que... Você lembra da história do Dória, né? Que apareceu aquele vídeo? Mas ali ainda é meio pobrinho, né? Porque a tecnologia vai... Não, então tem um da Netflix, um negócio sobre fake news, sobre deepfake, que é maravilhoso, que o camarada começa um Trump falando só absurdos mais inacreditáveis do mundo, que a escravidão tem que voltar e que negro não presta, não sei o quê. Quando corrige a câmera, é um negro que está falando, só que tudo que ele fala vira a voz do Trump online e sincronizado. Quando você vê, você repara de novo é verdade, um pouquinho. Mas depois eles botam um episódio, um negócio, umas cenas do último Guerra nas Estrelas, um negócio desse, que morreu um ator inglês durante a filmagem. Aí faltavam algumas cenas dos caras. Os caras fizeram uma suplementação orçamentária, artificial, botaram não sei quantos 10 milhões de dólares, e você não distingue o cara vivo do cara morto, não tem. Porque necessita capital para isso. Só que isso vai barateando. Do mesmo jeito que quando celular. Há 30 anos atrás, as pessoas esperavam o clipe novo do Michael Jackson. Aí passava no Fantástico. Passava no Fantástico. Aí o clipe, aquelas pessoas que... Não sei se lembram que as pessoas vão fazendo assim, vai mudando. Sei. Era um Black and White. Um programa chamado Morphos, que era um negócio da tecnologia. Eu me lembro que quando eu estava na Globo, postou esse clipe, as pessoas ficavam fazendo, caramba, como é que faz isso? Como é que muda o movimento? E hoje a gente acha tosco. Isso vem de graça no celular, um aplicativo de graça. Criança brinca com isso. Então, essas tecnologias todas tendem a baratear. Então, daqui a muito pouco tempo, o debate vai ser mais complicado, porque a gente, essa confusão proposital, isso na mão do Estado, onde tem mais recursos, é também complicado. Entendeu? Você trazer essa coisa o que existe do que não existe. Sim. Será muito... Tem inteligência artificial que você dubla a pessoa com a voz da pessoa. Sim, você falando, cara, você falando russo como se fosse exatamente você falando russo. Direto. Você pega isso porque você tem hoje, por exemplo, dependendo da pessoa, ela tem uma base de dados, hoje todo mundo tem. Né? Mas, tem o quê? Desculpa. Base de dados. Você tem não sei quantas mil horas da sua voz gravada. Pronto, acabou.
Já faço você falar o que eu quiser, o da vida. Ou seja, entendeu? tá difícil, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior, mas ao mesmo que tempo... vamos terminar muito otimista. Mas o problema é que volta pro Rodrigo que você falou também. Quer dizer, que a ideia é assim, quando você chega assim e fala assim, não, mas a gente precisa pensar no como será, como é que as pessoas vão reagir a isso. Primeiro, você já não faz parte das pessoas. Você está falando sobre elas, por elas. Então, eu acho que a gente tem que tomar conta disso. Obviamente, você já está pegando para você esse direito de tomar conta. Não é tal da... Não, somos curadores da sociedade. Entendeu? É tutores da sociedade. Então, essas coisas... O ministro disse isso, né? Que ele era curador da sociedade. Eu acho que a gente vai ter uma discussão mais interessante, porque os conceitos básicos que vocês viram no século XIX, no século XX... Não vão servir para essas... porque, na verdade, sim, a confusão vai ser muito grande. Generalizada. Muito grande. Cláudio, queria agradecer também a tua presença aqui, a tua rede social. Cara, eu tenho um Instagram, vai aparecer. Cara, tanto eu vou muito... C Manuel, C de Cláudio Manuel com O. Mas assim, que na verdade é isso. O Twitter é uma cracolândia do caramba. Eu não tenho saco. Não tenho também. Não saco. Mas você tá ativo em algum lugar? Você faz mas hoje? Instagram, mais ou menos, mas pouco. Gente, sabe o que eu tô achando o máximo? Os dois deram muito certo. Muito bom. A gente acertou muito nessa E eu tenho certeza aqui. que o pessoal de casa adorou esse programa, Eu não né, tenho Lara? dúvida. Eu não tenho dúvida. Pra mim, que vocês são amigos de infância, crescendo. É o pessoal da área da Sudene. O pessoal da Sudene se dá muito Mas bem. então fala que da Bahia pra baixo da Bahia, né? Então estamos em casa. Pessoal de casa, queria agradecer então a participação de vocês até agora aqui com a gente, Lara. Obrigada, meu povo. Também de você. Um beijo, meu querido, e um beijo, convidados. Muito obrigada. Lara, obrigado. Tchau, meu povo. Beijo. Tchau.